Olá, investidores, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tá começando mais um vídeo aqui no canal Jovem Invest, esse canal maravilhoso que eu criei para falar com vocês sobre investimento semanalmente. Se você não me conhece, eu me chamo Peterson Cunha, tenho 23 anos de idade e um patrimônio que vocês podem ver aqui, ó, que já ultrapassou a casa dos 215 mil reais, 577. Eu criei esse canal justamente para falar com vocês sobre investimento e fundos imobiliários, criptomoedas, ações. Registro tudo aqui para vocês há mais de ano. Eu comecei a investir foi em abril de 2023 e olha só como é que o meu patrimônio vem evoluindo cada mês que se passa. A minha meta principal aqui do canal é atingir os primeiros 1 milhão de reais antes dos 30 anos de idade ou até ali os 30 anos de idade. Aqui vocês podem ver que eu mostro para vocês toda a diversificação do meu patrimônio, né? Está bem concentrado em fundos imobiliários, porque o foco dessa carteira é rendimento mensal de forma constante, tá? Mas eu também tenho ETF nos Estados Unidos, ações, criptomoedas, Bitcoin, dentre outros ativos. E pessoal, sempre quando eu posto um vídeo aqui para vocês, muita gente fica em dúvida, sabe? Me pergunta assim: pô, gostei do seu vídeo, achei bacana você ser um cara novo e investir na bolsa de valores. Como que eu faço para começar a investir? Precisa de um valor inicial para começar a investir? Muitas pessoas elas têm aquela ideia, cara, de que bolsa de valores é algo que só entra quem tem muito dinheiro. E não é mais assim, pessoal. Já foi assim no passado, quando a bolsa de valores era muito segmentada para uma elite. Mas hoje em dia aí, com o avanço da internet, das corretoras, qualquer um pode investir na bolsa de valores, começando com, sério, cara, valores assim de R$ 10 você já consegue investir na bolsa, para você ter ideia. E hoje, o intuito do vídeo de hoje é mostrar para vocês uma carteira com R$ 100 que eu montaria se eu estivesse começando hoje a investir nesse meio, no meio da bolsa de valores. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente quais ativos eu escolheria, por que eu escolheria esses ativos. Mas antes disso, se liga só nesse gráfico que eu achei aqui na internet, cara, que eu achei bem bacana, que inclusive foi a própria B3 que postou, não é bem um gráfico, mas é assim um dado, de que ela comparou alguns países com o Brasil, para você ter ideia do percentual da população que investe na bolsa de valores. Para vocês terem ideia, a gente vê aqui que a Inglaterra, está aparecendo aqui para vocês, ela tem 100% da população dela bancarizada, ou seja, 100% utiliza banco, e ela tem uma população de 67 milhões de pessoas, sendo que dessas 67 milhões de pessoas, 30% investem na bolsa de valores. Nos Estados Unidos, eles têm 332 milhões de pessoas, sendo que 57% investe na bolsa de valores. Aí a gente tem a China com 1 bilhão 412 de pessoas, sendo que 15% investe na bolsa. Temos a Índia também ali com mais de 1 bilhão de pessoas, apenas 3% investe na bolsa. E aqui no final a gente tem o Brasil, cara, com 214 milhões de pessoas, sendo que apenas 2% da população brasileira investe na bolsa de valores. Você tem noção do que é você estar no meio de um mercado onde apenas 2% do teu país investe na bolsa de valores? Pois é, pessoal. E não é mais inacessível igual já foi no passado. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Primeiro, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte. Se eu fosse montar uma carteira hoje, se eu fosse começar uma carteira hoje, eu iria utilizar o mesmo princípio que eu utilizei até o momento atual da minha carreira de investimento, digamos assim, nesse 1 ano e meio que eu invisto. Vocês podem ver que o meu patrimônio ele está concentrado 77,9% em fundos imobiliários, ele está concentrado aqui em ETFs internacionais, ações, criptomoedas e Bitcoin. O que eu faria hoje? Se eu como Peterson, com minha cabeça e minhas ideias de investimento, eu começaria hoje uma carteira de R$ 100, colocando nessa carteira 80% em fundos imobiliários, 10% em ações brasileiras e 10% investido em Bitcoin. Tá? Ah, Peterson, mas não é uma concentração grande em fundo imobiliário? É, porque eu gosto de geração de renda todos os meses de forma constante. Talvez para você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, fala assim, pô, eu não quero renda pingando na minha conta todos os meses. Eu prefiro uma carteira que foque só no crescimento. Aí você pode fazer só em ação, em Bitcoin ou outras rendas, mas eu, com o meu estilo, entre aspas, conservador, moderado, começaria aí com uma carteira de 80% em fundos imobiliários, 10% em ações e 10% em criptomoeda. Como que eu faria isso, tá? Não vou falar só a porcentagem aqui e pronto, não. Vou mostrar para vocês quais ativos eu iria escolher, porque além de tudo eu iria diversificar. Vocês podem ver, olha só, eu tenho 77,9% em fundos imobiliários, mas a minha carteira, cara, ela tem, olha a quantidade de ativos, 22 ativos de fundos imobiliários, ou seja, é uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Só que se você vem aqui em gráficos, ó, vocês vão ver que
mesmo tendo 22 ativos em fundos imobiliários, a minha carteira de fundos imobiliários ela está totalmente equilibrada. Olha só, 46,96% está em fundos de papel e 51,44% estão em fundos de tijolo. Ou seja, sempre tento manter um equilíbrio ali de quase meio a meio, sabe? Agora eu dei uma aportada a mais em fundo de tijolo porque eu vi uma oportunidade, mas é sempre esse equilíbrio. E eu seguiria esse equilíbrio novamente. Então, assim, eu peguei aqui, pessoal, e criei aqui no site Investidor 10, que é onde você pode utilizar para poder registrar todos os seus investimentos de forma gratuita, tá? Isso daqui é muito importante para você ter um panorama de onde você vai investir e ajuda muito. Eu peguei aqui e criei uma carteira, a carteira dos R$100, tá vendo? Não tem nenhum ativo nessa carteira e eu vou começar adicionando aqui para vocês verem. Vamos lá, vamos adicionar os ativos. Eu disse para vocês que 80% da minha carteira inicial, ela seria desses R$100, eles seriam em fundos imobiliários, ou seja, R$80 seria em fundos imobiliários. Então, desses R$80 eu ia focar em dividir metade para fundos imobiliários de papel e metade para fundos imobiliários de tijolo, tá bom? O primeiro fundo, pessoal, que eu iria comprar seria, eu vou adicionar ele aqui, depois eu mostro para vocês, tá bom? Ele é um fundo imobiliário, você coloca aqui VGHF11, tá vendo? Vai aparecer aqui o valor dele. Eu pegaria exatamente 5 cotas de VGHF11, que totalizariam ali R$37,85, tá vendo? A data de compra eu já escolhi, já vou colocar, vamos supor que eu estivesse comprando hoje mesmo, né? Então daria 37,85, colocaria em salvar. Clica aqui e vai aparecer ativo adicionado com sucesso. Agora eu vou explicar para vocês o que é esse ativo propriamente dito do VGHF11. É um fundo imobiliário de papel que está com um PVP muito bom, que é um preço sobre o valor patrimonial de 0,85. Ele está numa cotação de R$ 7,57 atualmente e está pagando 14,8% de dividendo nos últimos 12 meses. Cada cota que você tem dele, ou seja, cada cotinha que você tem de 7,57 dele, ele vai te render todos os meses 8 centavos de rendimento. É o que está pagando atualmente. Então vamos supor, se você tiver 10 cotas dele, ele vai te render 80 centavos todos os meses. Se você tiver 100 cotas dele, ele vai te render R$8 todos os meses. Então é bem interessante esse fundo imobiliário aqui. E ele é um fundo imobiliário que, apesar de ser um fundo imobiliário bom, ele está numa queda muito grande por conta da Selic. Mas olha só, ele tem um total de 412 mil cotistas, que são os investidores desse fundo, e um valor patrimonial de 1,47 bilhões de reais. Bem interessante, ele seria o fundo de papel que eu iria adicionar. Agora que eu adicionei o fundo de papel, eu vou adicionar um fundo de tijolo. E qual seria o fundo de tijolo? Coloca aqui, ó, fundos imobiliários, venho aqui, adicionar ativo, é o GARE11. Eu vou mostrar para vocês qual fundo de tijolo é esse, que ele é mais especificamente. Vou pegar 5 cotas dele que totalizariam R$ 44,40. Ó, aí coloca em salvar. Pronto, ativo adicionado. Agora que eu fui ver aqui que eu apertei errado, foi 15 ativos. Se porventura isso acontecer com vocês, vamos lá. Como é que você arruma? Você pode ver que foi 15 ativos aqui de cada um. Você vem aqui, ó, vem aqui em ver lançamentos, tá vendo? No cantinho. Aí você vai vir aqui, ó, a quantidade que você colocou. Ó, eu fiz várias compras, olha. Exclui o lançamento que você comprou a mais. Ó, exclui aqui, GARE11, exclui aqui. Ó, eu comprei 3 vezes a mais cada ativo. Pronto. Agora eu volto para a aba de início. Erros de percurso aqui, pessoal. E pronto, tá aparecendo aqui para vocês o valor, ó, saldo bruto 82,25, saldo aplicado, valor aplicado 82,25. Tá mostrando aqui os dois fundos, o GARE11 e o GHF11. Deixa eu comentar um pouquinho mais com vocês do GARE11. Ele é um fundo de tijolo, tá, pessoal? Ele é do tipo tijolo. Se você descer essa aba do Investidor 10 aqui, você vai ver um pouquinho mais sobre ele, ó. O fundo GARE11 é um fundo imobiliário tipo de tijolo do segmento híbrido. Ele possui atualmente um total de 260 mil cotistas. Fala um pouquinho mais dele, mostra os imóveis que ele tem. Olha essa quantidade de imóveis que ele tem. 8 imóveis em São Paulo, 4 na Bahia, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Maranhão e Goiás. Bastante imóvel que ele tem. E aqui, se você descer um pouco mais aqui, você vai ver as últimas notícias sobre ele aparecendo na tela aqui para vocês, o que eu acho bem bacana. Mas vamos dar uma olhadinha no PVP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial. Ele está descontado, ou seja, ele está mais barato do que ele realmente vale. Você pode ver que ele está custando atualmente 0,97. Isso significa que a cada R$1 de patrimônio dele você está pagando 97 centavos. Você está comprando mais barato, uma cotação de 8,88
e está pagando um dividendo aí de 11,64% nos últimos 12 meses. Isso significa que o último rendimento dele foi de 9 centavos. A cada uma cota de 8,88 que você tem dele, você ganha 9 centavos todos os meses. Então a gente tem 5 cotas, 9 vezes 5, eu vou ganhar ali 45 centavos todos os meses por conta das 5 cotas que eu tenho dele. Agora que ela está aqui com 80% já, que são os R$ 82, na verdade 82%, vamos adicionar as ações. E qual ação que eu compraria, pessoal? Ação, cara, eu sou um cara muito pezinho no conservadorismo, sabe? E uma ação que eu gosto muito, que sempre traz bons resultados, é a do Itaú, a Itaúsa. Aqui, ó, você vem aqui e digita Itaú, ITSA3, ó, Itaúsa. Ela está custando R$10,61. Vou comprar uma ação dessa, vou vir aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho mais dessa ação e por que eu gosto tanto dela. Apareceu aqui na carteira, ó, tá vendo? 92,86, o saldo bruto, tá aparecendo aqui ações, tá vendo? Você clica em cima dela aqui, vai abrir a página dela, ela está no preço de R$10,61, ela teve uma variação positiva, ou seja, ela teve um crescimento de 33,47% aí nos últimos 12 meses, ela tem um preço sobre valor patrimonial de 1,31 e ela tem um dividend yield, que é o quanto que ela paga anualmente, de 6,48%, tá, pessoal? Ela é uma ação, cara, que paga dividendo, então é uma ação que eu gosto bastante. É uma ação do Banco Itaú. O Banco Itaú é um banco que só cresce aqui no Brasil, né, cara? A gente sabe que banco aí nunca sai perdendo aqui no Brasil, ainda mais o Banco Itaú. Então, é uma ação que, pensando no longo prazo, eu acho muito interessante. Olha só, ela estreou na Bolsa em 1977 e sempre trouxe aí rendimentos constantes e um crescimento constante. E principalmente o Itaú, que é um banco que eu acho muito interessante no quesito de investimento, eles estão sempre inovando. Aqui você consegue ver também, olha só, as regiões onde a Itaúsa gera mais receita. Você pode ver que no Brasil ela gera 1,66 bilhões, que equivale a 83% da receita dela, mas ela também gera receita na Ásia, nos Estados Unidos e em outros países. Então eu adicionaria uma ação de Itaúsa, o que já totalizou aí 92% ao todo da nossa carteira, né? Os 82% ali dos fundos imobiliários, mais a ação da Itaúsa. Então, para a nossa carteira de R$100, o que sobrou foi R$7,75. Esse R$7,75 eu compraria o quê? Eu compraria Bitcoin, pessoal. Eu compraria Bitcoin para poder ter a experiência de comprar um Bitcoin. Para você adicionar Bitcoin aqui é fácil, você clica em adicionar ativo, tá vendo? Vem aqui, ó, adicionar outros criptomoedas. Aí você coloca aqui o código do ativo, Bitcoin, tá vendo? E aí você adiciona aqui a quantidade que equivale a esses R$8. Eu vou chutar uma quantidade aqui para ver se bate, tá? Ó, aí, ó, 7,75 de Bitcoin, né? Que foi 0,000001989 de Bitcoin. Coloca em salvar no valor que você comprou. Aí vem aqui carregar os ativos e vamos lá. Pronto, uma carteira de R$100,56. Com R$100 você fez uma carteira, comprou 5 cotas de um fundo imobiliário de papel, comprou 5 cotas de outro fundo imobiliário de tijolo, que vão te pagar dividendos todos os meses, comprou a ação da Itaúsa, que vai te pagar dividendo também, e investiu em criptomoeda. Olha só que carteira bacana, cara. Aí você pode ver que a concentração da carteira ficou 81,7% em fundos imobiliários, 10% em ação, 7,6% em cripto. O que lembra muito a minha carteira, né? Se você for olhar a minha carteira como um todo, ó, deixa eu voltar aqui minha carteira para te fazer uma comparação, você pode ver que essa aqui é a minha carteira, tá vendo? De 215 mil, ó. 77,9 em fundo imobiliário, 4,8 em ação, 4,1 em cripto, né? Porque eu invisto também no exterior. Mas se eu não investisse no exterior, estaria mais ou menos desse estilo aqui, tá vendo? O que é bem interessante, e eu continuaria crescendo essa carteira e iria alimentando ela com aportes mensais. Seja R$100 por mês ali de aporte, continuaria aportando e seguindo essa mesma esquematização, porque aí eu ia manter um equilíbrio dela e, na minha visão, uma boa carteira, uma carteira conservadora, não é uma carteira que vai ter um potencial de crescimento absurdo, mas é uma carteira que vai te garantir ali bons frutos, digamos assim, no longo prazo. Mas se você quiser mudar e colocar mais ação do que fundo imobiliário, porque você está visando mais o crescimento, você pode fazer, ou mais criptomoeda, mas o importante é sempre diversificar. Se você fizer a diversificação da sua carteira, você vai sim prosperar nesse meio. Mas é bem interessante, né, pessoal? Uma carteira feita essa. E deixa aí nos comentários se você gostou da minha carteira de fundos imobiliários, se você é uma pessoa aí que prefere mais ações aí, e se você já investe na Bolsa de Valores, cara. Comece a investir para você ajudar o Brasil
nessa porcentagem tão pequena de apenas 2% da população investindo na Bolsa de Valores. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos isso vai ser bem diferente e é claro que se você chegar agora, com toda certeza absoluta, você vai colher bons frutos por isso. Um forte abraço a todos vocês, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!